Olá! Governadores de 10 estados americanos estudam como irão retomar as atividades econômicas. Ontem estiveram reunidos governadores de 7 estados, liderados por New York, mas também com a participação de New Jersey, Connecticut, Pensilvânia, Delaware, Rhode Island e Massachusetts. Assim que os governadores de Oregon, Washington e Califórnia souberam dessa união destes estados da costa leste, também decidiram participar e ambos devem formar um grande comitê com a participação de técnicos das áreas de economia e saúde para discutir de maneira estratégica como irão retomar as atividades. A ideia é respeitar a epidemia que ainda existe, conforme o grau de avanço desta pandemia em cada estado e também as necessidades e os prejuízos econômicos que cada região aqui dos Estados Unidos está sofrendo. Portanto, a retomada vai acontecer, os estados estarão discutindo conjuntamente, mas cada estado irá retomar a sua economia conforme o grau de risco que a pandemia ainda oferece na sua região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já no final de semana falava sobre a possibilidade de reabrir totalmente, sem nenhuma restrição mais, todo o país a partir de 1º de maio. O governador de New York, Robert Cuomo, comentou na imprensa a reunião de hoje e o que nela foi discutido. Nós conversamos hoje sobre o fato de Nova York ter atingido o pico da pandemia. Não estamos a descer, mas também não estamos a subir nos números de casos. E essas são notícias consideradas relativamente boas. Estamos a caminho de reabrir a economia, mas vamos abrir com um plano inteligente, porque se fizermos errado, pode piorar outra vez. Já vimos isso em outros lugares do mundo. Mas as pessoas estão ansiosas para sair de casa e voltar ao trabalho e ver a economia crescer novamente em Nova York. Inclusive, nós já sabemos que todo mundo concorda com isso. Bom, e as imagens que chocaram o país foram divulgadas pela rede CNN. Elas vazaram de profissionais do setor de emergência do Hospital Sinai Grace, na cidade de Detroit, uma das mais afetadas pela pandemia do coronavírus em solo norte-americano. As imagens mostram corpos embalados em sacos brancos e empilhados em leitos e até mesmo um sofá. A direção do hospital informou que os profissionais do necrotério não trabalham no turno da noite e os corpos tiveram que aguardar, causando comoção por parte dos profissionais do hospital. Já nas primeiras horas da manhã, o governo anunciou que estava disponibilizando novos containers frigoríficos, câmaras frigoríficas, para armazenar esses corpos na parte externa do hospital e afastá-los da visão dos profissionais, que sofrem muita pressão com a infecção, e também dos pacientes que são expectantes a se recuperarem desta infecção do coronavírus. Na política, a Casa Branca tratou hoje de desmentir a informação ou especulação de que o presidente do Instituto Nacional de Infectologia, o Dr. Anthony Fauci, estaria com a cabeça a prêmio. A informação especulada pela imprensa no final de semana é que Fauci teria feito críticas a Trump quanto à demora do governo em reagir em relação à pandemia, gerando um número tão alto de infecções por aqui. A informação da Casa Branca é que essas críticas não aconteceram e muito menos o presidente em algum momento cogitou demitir o Dr. Anthony Fauci, que aparece muito ao lado do presidente nas entrevistas coletivas que ele concede na Casa Branca. Falando em números, os Estados Unidos fecharam a segunda-feira com mais de 590 mil casos de infecções por coronavírus e mais de 24 mil mortes. O país já lidera no número de casos há muito tempo e do final de semana para cá passou a liderar também no número de vítimas fatais. Em relação à economia, a governadora do estado de Kansas anunciou que o número de requerimentos para o seguro-desemprego no seu estado subiu 3.400%, causando um colapso no setor econômico deste estado. Segundo ela, o estado não estaria preparado, inclusive, para burocratizar esses procedimentos todos e deve buscar recursos informatizados e preparar as pessoas para requererem esse seguro através da internet.
até porque os setores públicos também sofrem uma defasagem de profissionais em função do recolhimento para conter a infecção pelo coronavírus. Em todo o país, são 16 milhões e 800 mil desempregados, dados divulgados no final desta segunda-feira. Isso corresponde a 11% da força de trabalho de todo o país, é um número bastante significativo. O Tesouro Nacional, para ajudar as pessoas, ajudar as famílias neste momento difícil, estuda destinar 2 trilhões e 200 milhões de dólares para 80 milhões de pessoas, já que há um número muito grande de famílias que sofrem com a falta de trabalho e também a redução da sua renda durante esse período de recessão. A informação é que no final de semana os primeiros cheques começaram a ser emitidos. Mas para as famílias de baixa renda, o governo anunciou hoje que elas precisarão fazer um cadastro pela internet, semelhante ao que ocorre aí no Brasil com a Caixa Econômica Federal. Isso tem o objetivo de agilizar, que o dinheiro caia logo na conta dessas pessoas que são consideradas as mais necessitadas por aqui. Nos Estados Unidos, com informações sobre a infecção do coronavírus e as suas consequências, Charles Carnin.